Fala pessoal, boas-vindas a mais uma análise exclusiva aqui da Forge College. Hoje a gente tem uma missão super empolgante na nossa jornada de migração da EVM para SVM. Na nossa última análise, a gente fez um trabalho bem bacana mapeando aquelas vulnerabilidades teóricas, traduzindo as categorias clássicas da Ethereum direto para o ecossistema da Solana. Mas olha só, mapa teórico não garante a segurança de um contrato inteligente na prática. Então hoje é o dia da verdade. A gente vai pegar esses mapas e transformar num projeto de engenharia SVM de altíssima precisão. É literalmente tirar do papel e projetar a lista de verificação de auditoria definitiva. Vamos lá? Bom, para fazer isso acontecer, a nossa agenda de hoje vai ser o nosso plano de montagem. 1. Da teoria para a prática. 2. A anatomia do checklist. 3. Construindo a sua tabela. 4. O controle de qualidade. E 5. Próximos passos na auditoria. Então, começando com a parte 1, da teoria para a prática. É aqui que a gente traduz tudo em verificações testáveis. A gente está literalmente mudando de marcha agora. Sabe aquele mundo meio abstrato das vulnerabilidades EVM? A gente vai deixar ele para trás e entrar de cabeça na realidade concreta. A ideia é pegar aquele inventário de ativos e forjar tudo isso em itens puramente operacionais. É criar instruções tão claras que quem for auditar pode simplesmente pegar e executar na vida real. Sem achismos, sem ambiguidades. O foco aqui é 100% na ação direta. O que nos leva à nossa parte 2, a anatomia do checklist. Vamos ver quais são os pilares de uma entrada perfeita. Imagina o checklist como se fosse a fundação de um prédio. Quais são os pilares que seguram a estrutura para ela não desabar durante um ataque real? A gente precisa de ID do item, categoria EVM, item SVM, justificativa, passos de teste ou evidência, severidade, confiança, suposições e as notas ou referências. Pessoal, pular qualquer uma dessas colunas não é um errinho de formatação, tá? É algo que compromete a integridade estrutural da auditoria inteira. Tem que ter tudo. E para entender bem por que a gente é tão exigente, olha essa comparação. Do lado esquerdo, a gente tem aquele método antigo e super vago, revisar código para controle de acesso. Convenhamos, isso aí é o mesmo que falar, dá uma lida no código e reza para dar certo. Não rola, né? Agora, do lado direito, olha o contraste. Verificar autoridade exclusiva de PDA para gravações estado com teste unitário. Cara, isso é concreto, é direto e, o mais importante, exige uma prova real. E já que a gente falou em prova real, entra em cena o artefato de evidência. Porque verificações concretas exigem provas de verdade. Aquele emoji de joinha numa revisão de pull request pode ser até super amigável com a equipe, mas ele definitivamente não conta como um artefato. A gente precisa de provas cabais, um log, um traço de transação, um snapshot de estado ou uma análise estática bem feita. Parte 3. Construindo a sua tabela. Hora de montar as linhas passo a passo. Coloquem os capacetes porque a gente vai para a linha de montagem agora. São 5 passos cronológicos bem simples. Primeiro, você identifica a categoria EVM. Segundo, escreve a verificação SVM correspondente. Terceiro, especifica qual é a evidência. Quarto, atribui os níveis de severidade e confiança. E quinto, documenta as suposições. Seguir essa receitinha de bolo garante verificações rigorosas e, mais importante, 100% reproduzíveis. Olha que elegante fica isso na prática. O nosso item CHK501 pega uma falha clássica de controle de acesso lá do mundo EVM e traduz diretamente para uma verificação de autoridade de PDA na SVM. É uma adaptação de contexto limpa e que literalmente salva projetos inteiros de serem hackeados. E aqui está a segunda metade dessa mesma linha na tabela. Não basta só dizer o que você vai verificar. Você tem que amarrar isso com testes unitários e traços de transação reais. Essa é a evidência sólida que justifica a gente dar uma severidade alta para esse risco com uma confiança moderada. Vamos ver mais um exemplo para fixar bem. O CHK002 trata do pesadelo que é a aritmética inteira na EVM. Como a gente traduz esse perigo? Convertendo esse risco numa varredura direta por matemática não verificada ou unchecked math na arquitetura SVM. E nota como a abordagem de evidência muda aqui. Nesse caso, a gente se apoia numa varredura de análise estática. Como as ferramentas automatizadas são fantásticas para pegar esses errinhos de matemática, isso dá para a gente uma confiança forte numa severidade média. É usar a ferramenta certa para o problema certo. Pessoal, pausa rápida para a regra de ouro. Se tem uma coisa que vocês precisam levar dessa análise de hoje é essa frase. Toda entrada do checklist deve listar pelo menos um passo de teste concreto. Falando bem sério, se você não tem um passo de teste prático, essa entrada simplesmente não tem permissão de existir no seu checklist. Simples assim. Parte 4. O controle de qualidade.
como a gente valida esse projeto antes de ir para a produção. Todo projeto sério precisa de um controle de qualidade implacável. E a primeira barreira é a automação. Com uns scripts super simples em Python ou até validando um CSV, você acha na hora se alguém esqueceu uma coluna, deixou ali em branco ou não bateu a cota das categorias únicas. A máquina faz o trabalho pesado em milissegundos e salva a gente de erros bobos de formatação. Mas olha só, a automação é maravilhosa para a estrutura, mas não faz milagre no conteúdo. A revisão manual por pares é inegociável. Só um ser humano, com a sua intuição, consegue olhar e falar: peraí, esse teste faz sentido? Essa severidade realmente reflete o impacto em produção? Automação e intuição humana têm que jogar no mesmo time aqui. E finalmente chegamos à parte 5, próximos passos na auditoria, preparando para a montagem final. Para amarrar tudo, a gente precisa reforçar 3 princípios norteadores absolutos. Primeiro, operacionalize tudo com evidências. Segundo, use a severidade como a sua ferramenta de comunicação sobre o impacto real. E terceiro, documente as suposições de forma super explícita. Fazendo isso, você zera a ambiguidade e cria um processo escalável e que nunca perde a qualidade. Na prática, os nossos próximos passos para transformar esse rascunho no repositório oficial são finalizar qualquer linha que ficou pendente, botar a mão na massa para coletar os artefatos de evidência de verdade e aí sim abrir um pull request todo detalhado com as referências. É a nossa reta final de organização. E para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para vocês pensarem. Se alguém revisar a sua auditoria amanhã, bater o pé e contestar a severidade que você colocou lá, você consegue provar o seu ponto rastreando isso até um passo de teste exato e irrefutável? É esse nível de precisão cirúrgica que separa um bom profissional de segurança de um verdadeiro mestre. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise da Forge College. E lembrem-se, para continuar aprofundando os estudos em Web3 e segurança, é só acessar Forge College. Um abraço e até a próxima!